Então, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 30, no verso 15. Isaías 30, verso 15. Diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Até aqui. A gente lê a palavra de Deus, a Bíblia, né? Você lê vários trechos aí do Antigo, do Novo Testamento, principalmente do Antigo. Ela mostra muitas vezes Deus chateado, né? Deus chateado com algumas coisas, né? E é uma maneira de descrever assim como que Deus espera que a gente o ouça, que a gente atenda o que Ele está falando, que nós experimentemos o que Ele está propondo. E quando Ele encontra essa rebeldia no coração, então uma descrição de Deus ter ficado chateado, né? Ele escreve coisas boas aqui, mas diz assim: mas vocês não quiseram, né? Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes, ou seja, no vosso arrependimento, na vossa retirada, na vossa fuga dessa incredulidade que o povo de Israel estava manifestando, e em sossegardes, na vossa calma, no vosso descanso em mim, está a vossa salvação, a vossa libertação, a vossa vitória, é isso, o vosso livramento. Na tranquilidade, ou seja, na serenidade, na paz, no sossego, na quietude e na confiança em mim, está a vossa força, o vosso poder, o vosso vigor, a vossa valentia, a vossa bravura. Mas vocês não quiseram. Então parece que Deus está chateado aqui mesmo, né? Tanta coisa boa que Ele está falando aqui. Deus nos ama, Ele quer o nosso bem sempre, e para isso Ele faz intervenções, como fez aqui, falando, usando o profeta para falar, falando, se manifestando, operando, revelando. Deus faz intervenções, né, por querer o nosso bem, e mostra inclusive a sua chateação para que a gente perceba a nossa indiferença e o nosso descaso, muitas vezes, como era o caso de Israel aqui. A gente está diante de um texto onde Deus disse para o povo não fazer aliança com o Egito. Deus não queria que fizesse aliança com o Egito. Deus disse: não precisa, basta vocês me buscarem, eu vou ajudar vocês, eu vou socorrer vocês, basta vocês me obedecerem. E Deus não queria que o povo fizesse essa aliança, porque o povo estava esquecendo de onde é que eles vieram escravos, né? E de como também o Egito lidava com as nações. O Egito, nesse tempo, com o poder que tinha, fazia uma nação contra a outra, guerrear, lutar, e quando estavam fracos, ele invadia as duas e tomava as duas. E Deus está falando: não faça aliança com o Egito, usando o profeta. Mas o povo não quis confiar em Deus. Por isso que Deus está falando isso no verso 15. E essa foi a desgraça de Israel, né? E o povo sofreu muito por causa disso. Eu queria falar um pouco sobre esse bem-querer de Deus, porque esse texto está mostrando o quanto que Deus quer bem o povo, e quanto Deus está propondo sossego, conversão, salvação, tranquilidade, confiança, força. Mas o povo fez descaso disso, né? Então esse bem-querer de Deus aí. A primeira coisa que eu queria destacar aqui no próprio verso, diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel. Ou seja, Deus é o nosso grande instrutor para a vida. Assim diz o Senhor, instruindo o povo, falando com o povo. Deus é o grande instrutor da nossa vida, no caminho da vitória, no caminho do bem, não é isso? Porque Deus estava instruindo o povo através do profeta, nesse verso 15, trazendo instruções valiosas a fim de que o povo tivesse vitória, e o povo achando que ia ter vitória com o Egito, coisa que não aconteceu. Depois o cativeiro aconteceu, né? Mas
Deus é o grande instrutor da nossa vida, e não há um desejo sequer de Deus que não seja para a nossa vida um desejo relacionado ao bem, à paz, para a nossa vida. Tudo que Ele propõe é um caminho de benefício, ainda que para esse benefício seja desfrutado por nós, for necessário que Deus discipline, como foi para Israel, Deus fará, a fim de que haja uma conversão da nossa parte, a fim de que haja um voltar para o caminho dele, um olhar para ele. Deus vai agir buscando o nosso bem, e a gente sabe que muitas vezes, no desejo de nós como pais, para os nossos filhos, para o bem deles, a gente precisa ser um pouquinho duro, sim ou não? Precisa. E sim, Deus, se for necessário, faz, mas faz para o nosso bem, não é para transformação, faz podas, ou muitas vezes para o caminho do bem. Deus dá provisões, Deus supre, Deus atende, né? Deus faz todos esses caminhos, porque o objetivo de Deus não é nos enriquecer do lado de fora. Deus quer nos enriquecer do lado de dentro, para que a gente seja mais parecido com Jesus. Isso é eterno, isso não é temporário. O enriquecimento do lado de fora é temporário, mas o enriquecimento do lado de dentro é eterno, e o Senhor quer nos enriquecer do lado de dentro. E é claro que, enriquecidos pelo lado de dentro, essa riqueza se manifesta também do lado de fora, né? Com as capacidades, com as habilidades, com os valores que Deus vai formando na gente. O objetivo de Deus para nós não é a tristeza, mas é a vida abundante, é alegria, é paz, né? Que a gente sabe que Jesus veio para nos dar. O objetivo de Deus também é que em nós brilhe a presença dEle, porque dEle procede tudo bem. Então, se a presença dEle brilha em nós, isso significa que o bem também estará presente em nós, exercido por cada um de nós. E para isso a gente conta com as instruções, por isso que Deus é o grande instrutor. E nós obedecemos às instruções de Deus, não porque isso traga alguma satisfação em Deus, ou para promover alguma satisfação em Deus. Não, é para o nosso bem, né? Deus não precisa ficar satisfeito com nada, Ele é Deus, e Ele sabe muito bem a nossa estrutura, Ele sabe muito bem quem nós somos, mas o fato de obedecermos é para o nosso bem, é para o nosso próprio bem e para aqueles que vivem junto com a gente. Isaías mesmo disse lá no capítulo 48 assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, novamente: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que você deve andar. Então, o bem-querer de Deus se manifesta na nossa vida por meio da instrução que Ele oferece para a gente, né? Outra coisa que Ele diz aqui, né, no versículo, porque assim diz o Senhor Deus: em vos converterdes e sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Ele usa a palavra conversão, sossego, tranquilidade, confiança e força. Todas essas coisas se manifestam no lado de dentro da gente, não é isso? Olha, conversão, sossego, tranquilidade, confiança e força. Então, a primeira batalha a ser vencida reside no nosso interior. Essa é a nossa primeira luta, antes de qualquer coisa fora de nós. Você tem lutas do lado de fora, lá no seu trabalho, no seu emprego, na família, em qualquer outra área. Mas antes dessa luta, existe a luta interior. Porque é a maneira como eu enxergo a luta do lado de fora, é a maneira como eu reajo com a luta do lado de fora, é a maneira como eu enfrento as coisas, isso tem a ver aqui dentro. E Jesus ensinou, né, que é do nosso interior que procedem coisas ruins. Por isso que essa batalha acontece primeiro dentro da gente. Que Jesus disse: o Senhor, porém, lhe disse: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Ele diz: do lado de fora está tudo penteadinho, tudo bonitinho, tudo perfumado, mas o lado de, né? Jesus também disse assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios,
a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então Jesus disse que a batalha começa dentro da gente mesmo, e ele está falando isso a respeito dos homens, todos nós, o ser humano. Segundo, Jesus também nos chama a cuidar do nosso interior. Olha só, lá em Lucas, Jesus diz assim: acautelai-vos, quer dizer, tenham cuidado por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Ora, a gente pode achar, é claro que Jesus está falando da orgia, como a gente sabe o significado disso, da embriaguez, como a gente sabe o significado disso, das preocupações desse mundo que geram ansiedade. Mas aí você pode olhar, mas isso aqui não tem muito a ver não, orgia, embriaguez, não tem nada a ver comigo. Mas, no sentido existencial, a orgia pode ser um culto ao prazer. E o culto ao prazer não precisa ser necessariamente ligado ao sexo, mas tudo aquilo que em mim suscita o prazer e que rouba a presença de Deus. Pode ser o prazer pela conquista, o prazer pelo consumo, o prazer por muitas outras coisas, que eu venho satisfazer aquele desejo que acaba tirando e me atrapalhando na caminhada com Deus. A questão da embriaguez não necessariamente precisa ser o copo de alguma bebida, um copo não, vários copos de uma bebida para ficar embriagado, mas é tudo aquilo que me tira a lucidez, que me deixa embriagado, os valores desse mundo. Eu posso ficar insensível, não perceber as coisas, não ter a lucidez, não ter a sensibilidade, não ter controle sobre mim mesmo por determinado de muitas coisas. Então, na existência, a orgia ou a embriaguez tem essas aplicações. E as preocupações desse mundo não precisa nem falar, porque é muito claro para a gente. Então ele fala: cuide do seu interior para que o seu coração não fique sobrecarregado com essas coisas, né? Mas também Jesus ensinou que do nosso interior pode surgir coisas boas, né? Ele fala que do nosso interior procede coisas ruins. Ele fala que do nosso interior nós precisamos cuidar. Mas ele também fala que quando o nosso interior está rendido a Ele, produz coisas boas. Quer ver? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ora, é possível amar a Deus com todo o coração. É possível dentro de nós surgir amor, amor verdadeiro, né? Ele diz aqui em outro texto: o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, Jesus falou, né? Então é possível ser um homem bom, é possível no coração ter coisas boas e é possível tirar coisas boas dele. Nosso interior pode acontecer, né? Queira Deus que aconteça com abundância na nossa vida. Jesus, ainda ensinando a parábola do semeador, diz assim, que a semente que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Então veja, o nosso interior pode ser bom, o nosso interior pode ser reto, e o nosso interior pode reter a palavra. Coisas boas podem acontecer na gente. Lá em Atos fala-se da vida dos irmãos da igreja. Diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa. Lembra desse texto, né? Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Quer dizer, nosso coração pode abrigar singeleza. Nosso coração pode abrigar alegria. Então não é que nosso coração só tem coisas ruins, né? A nossa natureza produz coisas ruins se nós nos entregarmos a ela. Se nós não olharmos e vigiarmos o nosso coração, é isso que vai acontecer. Mas se nós rendemos o nosso coração ao Senhor, fizermos autoexame, fizermos uma faxina e nos rendemos ao Senhor e cultivarmos coisas boas dentro da gente, coisas boas procederão do nosso interior. Mas aí o que então Deus disse com relação a esse bem-querer, né? Mostrando então que Ele é o grande instrutor, mostrando que dentro do nosso coração, rendido a Ele, coisas boas podem acontecer. E aí tem essa fala no finalzinho do versículo:
mas não o quisestes, né? Então, esse bem-querer de Deus é oferecido em abundância para a gente, na instrução, no cuidado, na presença, em tudo isso que a gente já sabe, diariamente. Deus nos instrui e há um arsenal assim de manifestações de bondade de Deus com relação a isso, para que a gente experimente, para que isso aconteça. Mas aí surge uma questão, a pergunta: mas de fato nós queremos? Se eu perguntar, nós queremos? Eu sei que todo mundo vai dizer, eu quero. Mas de fato nós queremos, porque esse de fato implica na rendição, na entrega. O povo de Israel aqui experimentou ao longo da sua caminhada muitas manifestações de Deus, você sabe disso, todas as manifestações impressionantes, milagres, cuidados, a presença de Deus de uma maneira assim grandiosa no meio do povo. A gente vê pelo relato bíblico, mas muitas vezes eles não quiseram ouvir a Deus, apesar de toda essa manifestação. Como nós, se olharmos para a nossa vida, olharmos lá para trás, desde o começo da nossa caminhada, você pode ter uma boa coleção de manifestações do Senhor na sua vida, né? Você já parou para pensar? Então tem gente que às vezes coleciona as coisas, de vez em quando pega lá, né? Abre a caixa, pega o diário, pega o instrumento do que ele coleciona e começa a ver, puxa, esse aqui foi o primeiro, né? E vai indo, né? Você já experimentou fazer isso na vida e ver quantas coisas você coleciona de Deus? Quantas manifestações desde que a gente começou a caminhar? Aquela noite, naquela oração, naquele culto, naquilo que você fez, quando você estava andando, no meio da dificuldade, quando você pensou que não tinha mais jeito, no meio da alegria, quantas coisas a gente coleciona, né? Mas mesmo assim, de vez em quando a gente não quer ouvir Deus. É ou não é? Então, não vamos julgar o povo de Israel, saber que o coração é o mesmo, né? E eles não quiseram por causa das suas ambições, por causa dos jeitinhos que eles davam para as coisas, por causa do orgulho, da incredulidade, da confiança no próprio braço, muitas vezes, né? Dos desejos ilícitos e muitas vezes pela surdez proposital, mesmo ouvindo e entendendo, não queriam, né? Porém, todas as vezes que o povo de Israel quis ouvir a Deus, eles não ficaram decepcionados. Todas as vezes eu pergunto, que você obedeceu a Deus, você ficou decepcionado? Não existe decepção, né? No Senhor. O bem-querer de Deus é enorme para a nossa vida, e Deus deseja que a gente experimente o melhor dele, né? A gente sabe disso, que a gente experimente o arrependimento, que traz sossego, que traz salvação, a tranquilidade nele, a confiança nele, que nos faz mais fortes. Deus espera isso para a gente. Ele é o grande instrutor da nossa vida, e o bem-querer dele oferece direção, instrução, caminho, apontamento. O bem-querer dele promove autoexame e limpeza dentro do nosso coração. Mas de nada adianta o bem-querer de Deus se a gente não quiser. O bem-querer de Deus está em conceder. E o bem-querer nosso com relação a Deus está em nos entregarmos ao Senhor. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado porque o Senhor nos quer tão bem. Obrigado porque tudo que propõe, toda a proposta que é do teu coração, na nossa direção, é uma proposta de bem, de amor, de paz, de coisas boas na nossa vida, Senhor. Senhor, nós nos atrevemos a orar e pedir ao Senhor que nos ajude, para que nada concorra a esse bem-querer tão grande do Senhor na nossa vida, que atrapalhe de nós desfrutarmos disso. Pedimos que o Senhor nos ajude, falando ao nosso coração, sondando o nosso coração e nos trazendo a lucidez. Obrigado pela sua instrução, ela é valiosa. O Senhor a fez tantas vezes na nossa vida, e nenhuma delas nós ficamos
decepcionados. Obrigado pela instrução do Senhor. Obrigado porque esta batalha contra o nosso coração, contra a corrupção do nosso coração, pode ser vencida todas as vezes que nos rendemos a Ti. Mas obrigado porque podemos vencer. Obrigado porque o Senhor proveu isso como um bem-querer do Senhor para nós. Ajuda-nos, ó Pai. Eu sei que há um momento que depende de nós, da nossa decisão, do nosso acolhimento, da nossa rendição. E nós queremos nos render ao bem-querer do Senhor. E queremos mais do que isso, ó Deus, mostrar o bem-querer que nós temos por Ti. Ajuda-nos, ó Pai, e que na nossa parte possamos em Ti encontrar força para viver tudo que o Senhor tem para nós e oferecer tudo aquilo que o Senhor merece. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.